Oi pessoal, aqui é o professor Luciano e hoje nós vamos para a nossa sexta aulinha do curso de Química e o assunto hoje será fenômenos e reação química. Fenômeno físico. Depois de uma transformação, a matéria não sofreu nenhuma alteração na sua constituição original. Antes e depois da transformação, a matéria permanece a mesma. Exemplo, o corte da madeira. O fenômeno químico. Depois de uma transformação, a matéria sofreu alteração na sua constituição original. Antes e depois da transformação, a matéria não permanece a mesma. Exemplo, a queima da madeira. Então, aqui no exemplo do fenômeno físico, quando nós cortamos a madeira, nós temos vários pedaços de madeira. Em cada pedaço ele não sofreu nenhum tipo de transformação, né? Ele continua sendo a madeira no seu estado sólido. Já quando acontece o fenômeno químico, né, nós queimamos a madeira, parte da madeira vira fumaça, né? Outra parte vira cinza, quer dizer, houve uma alteração na estrutura da madeira. Portanto, este é um fenômeno químico. Exemplos de fenômenos físicos: a mudança de estado da água, né, do estado sólido para o líquido e para o gasoso. O corte de papel, né, cortar um papel, deixar em vários pedaços. E a fragmentação de uma pedra também é um fenômeno físico, ou seja, não existe alteração na composição destas substâncias, né, dessas matérias. Exemplos de fenômenos químicos: a queima do álcool, a fermentação do leite e o prego enferrujado, né? Aqui há sim alteração na estrutura da matéria, né? Quando nós queimamos o álcool, quando o leite fermenta, né? E quando o prego fica enferrujado. Reação química. As reações químicas são representações dos fenômenos químicos. A representação gráfica de uma reação química é uma equação química. Então, numa equação química, nós vamos ter, de um lado, os reagentes, que após a reação química vão se transformar no produto. Aqui nós temos um exemplo de uma reação química representado por uma equação química. Nós temos os reagentes, que são o sódio mais o cloro, que depois da reação química se transforma em cloreto de sódio, que é o nosso produto. O sódio e o cloro deixam de existir e surge o cloreto de sódio. Então aqui nós temos um fenômeno químico. Leis ponderais. Nós temos duas leis ponderais em química. A primeira é a lei da conservação de massas e a segunda é a lei das proporções constantes. O que diz a lei da conservação de massas? Numa reação química, em sistema fechado, a massa total é constante, ou seja, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. A lei da conservação de massas também é chamada de lei de Lavoisier. Aqui nós temos novamente a nossa reação química, na nossa equação química, o sódio mais o cloro, que dá o cloreto de sódio. Nos reagentes nós temos a massa 1 e no produto nós temos a massa 2. Conforme a lei de conservação de massas, nós temos que a massa 1 é igual à massa 2, ou seja, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos.
Lei das proporções constantes. Numa reação química, as massas das substâncias que reagem e das substâncias que se formam estabelecem sempre uma proporção. A lei das proporções constantes também é chamada de lei de Proust. Exercício: 72 gramas de carbono é combinado totalmente com 18 gramas de hidrogênio, formando um composto chamado etano. Qual a composição centesimal de etano? Resolução. Primeiro a gente escreve a equação química, do carbono com o hidrogênio. Então nós vamos ter carbono mais hidrogênio, que dá o etano. E depois nós vamos escrever as massas, Embaixo do carbono nós escrevemos 72 gramas, embaixo do hidrogênio escrevemos 18 gramas, e embaixo do metano escrevemos a massa M. Para encontrar a composição centesimal, embaixo do carbono nós vamos escrever a variável x, embaixo do hidrogênio a variável y, e embaixo do etano vamos escrever 100 gramas. Então primeiro nós vamos aplicar a lei de Lavoisier, que diz que a massa dos produtos, ou melhor, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então nós vamos ter que a soma das massas do carbono com a do hidrogênio vai ser igual à massa do etano. Então, 72 gramas mais 18 gramas, a massa do carbono com o hidrogênio, vai nos dar 90 gramas, que é a massa do etano. Agora nós vamos usar aqui a lei de Proust, para o carbono. Então nós vamos ter 72 gramas sobre x igual a 90 gramas sobre 100 gramas. Veja que aqui nós usamos a proporção, Nós pegamos estes dois termos aqui, o 72g sobre x, e igualamos ao m sobre 100g. O m, no caso, vale 90, conforme a lei de Lavoisier. Então, resolvendo essa equação aqui, nós vamos ter 7.200g ao quadrado igual a 90g vezes x. Isolando o x, nós vamos ter x igual a 7.200 gramas ao quadrado sobre 90 gramas. Isso vai nos dar 80 gramas. Agora, aplicando a lei de Proust para o hidrogênio, nós vamos ter 18g sobre y igual a 90g sobre 100g. Isso vai nos dar 1.800g ao quadrado igual a 90g vezes y. Isolando o y, nós vamos ter y é igual a 1.800 gramas ao quadrado sobre g sobre 90g. Isso vai nos dar y igual a 20 gramas. Então, nesta reação nós vamos ter carbono 80 gramas, hidrogênio 20 gramas e o etano 100 gramas. Então, a composição centesimal do etano é 80% de carbono e 20% de hidrogênio. Tá ok? Até a próxima aula.